8, no versículo 3 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, Eclesiastes 8, versículo 3. Amém? Amém. Não te apresses a sair da presença dele. Dele aqui é Jesus, é o rei, hein? É o rei da glória, amém, querido? Fala para você, meu irmão, fala para o teu irmão. Não te apresse a sair da presença, da direção dele. Nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá que fazes? Né? Qual é o homem para dizer que Deus tem que fazer? Ele sabe o que tem que fazer. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Ó, que lindo, hein? Quem guarda a direção, quem guarda a palavra, quem guarda aquilo que Deus diz, não vai experimentar nenhum mal. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Aleluia. Pode sentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração, e nesse momento estamos abertos para ouvir a Tua voz, sensíveis em nome da Tua palavra, Senhor, que possamos ser daqui alimentados, edificados, que possamos sair daqui altamente favorecidos pela pregação da Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Toma a vida do pregador, conceda a palavra de revelação, de conhecimento e sabedoria, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces, Pai, não, o nome de Jesus, os anseios, Pai, de cada um, as suas necessidades, Senhor, mas que o Senhor possa dirigir nossos passos, Senhor. Assim é o desejo do nosso coração, e nós oramos em nome de Jesus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, que possamos ministrar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, em nome de Jesus, a palavra de Deus fala, nesse momento quem escreve com toda a sabedoria que recebeu de Deus foi Salomão. A Bíblia fala que Salomão foi o homem mais sábio, não houve e não haverá homem mais sábio do que Salomão. Deus, ele deu uma sabedoria em especial a Salomão, e a Bíblia fala que não vai haver homem tão sábio como Salomão. E graças a Deus nós temos acesso essas verdades, essa sabedoria que, inspirada pelo próprio Deus, foi revelada a nós. E algo aqui, Salomão, ele começa a descrever algo tremendo. Ele diz o seguinte, aqui no versículo 3 que nós abrimos aqui, a palavra: não te apresse a sair da presença dele. Não persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então, amados, Salomão está tratando aqui sobre sabedoria. Então, o verdadeiro sábio é aquele que anda, é aquele que vê segundo a perspectiva de Deus. O homem sábio, ele anda segundo os princípios de Deus. É isso que Salomão está tratando aqui. A pessoa que realmente quer viver dias bons em sua vida, não experimentar o mal, ele recomenda que nós devemos até o quê? Olhar para o nosso rei. Que nós não devemos a ter a pressa de sair da presença do rei. Ele fala o seguinte: porque o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Todos nós que conhecemos a Deus, que temos uma intimidade, um relacionamento através da palavra, nós entendemos que Deus, ele tem o seu modo de trabalhar. Deus, ele tem um tempo determinado sobre todas as coisas. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3 que é um tempo determinado, e em todo esse tempo há um propósito de Deus. Há tempo de nascer, de morrer, há tempo de crescer, há tempo de se casar, há tempo de se abraçar, há tempo para todas as coisas que a Bíblia me diz. Há um tempo determinado e um propósito debaixo do céu, né, de Deus em nossa vida. O sábio entende que existe esse tempo. O tempo de Deus, que não é meu tempo, não é a minha hora, não é o meu momento, nem é aquilo que quero, o meu desejo tem que ser para agora, tem que ser hoje, não.
O sábio entende, ele não se apressa em sair da presença do Rei Jesus, porque ele entende que Deus ele guarda a sua vida, que Deus está no controle de tudo aquilo quanto ele precisa. Ou seja, que existe, ele discerne, que existe um tempo de Deus que é diferente do tempo do homem. Deus ele trabalha no seu tempo, não no meu tempo. E Deus ele não se atrasa nem se adianta. Tudo que ele faz é no tempo perfeito. Então, qual é o momento perfeito da nossa vida? O tempo perfeito de Deus. E ele fala, o sábio, ele vai discernir o tempo. O sábio, ele discerne o tempo e também o modo. Que modo? O modo de Deus. Eu entendo que Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar na minha vida. Às vezes nós queremos orar a Deus e pedir e falar como Deus deve agir na nossa vida. Nós temos que orar, nós temos que clamar, mas da maneira, do modo em que Deus vai agir, isso é Ele que vai realizar. Eu não tenho que ficar orando e ficar aqui ansioso de como Deus vai agir, se Ele vem pela direita, se Ele vem pela esquerda, se Ele vem por frente, se Ele vem por trás. Da maneira que Ele vai operar, não nos interessa. O importante, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. No seu tempo, na sua hora. Pastor, mas as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas. Lá em Daniel me diz que o nosso Deus ele muda o nosso tempo e muda nossas horas. Ele estabelece e remove reis. Então Deus ele está no controle de tudo. E Salomão ele começa a discorrer sobre essa sabedoria. Então a sabedoria, na verdade, é aquele que anda e vê a sua vida na perspectiva de Deus, na visão de Deus. Quando eu ando segundo a visão de Deus, eu vou descansar no Senhor. Eu entendo que Ele tem um tempo determinado para realizar algo na minha vida. Tem bênção que Deus realiza hoje. Tem hoje que vai realizar daqui a um mês. Tem hoje que vai ser daqui a um ano. Tem hoje que vai levar 5 anos. O importante, se Ele prometeu, é fiel para cumprir. Como diz lá em Hebreus, retenhamos firme a sua confissão, da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Mas infelizmente, muitas pessoas no momento de aperto, no momento sob pressão, no momento de aflição, aí quando ela se sente coagida, com uma certa dificuldade que ela está vivendo ou passando, ela muitas vezes ela se apressa em sair da presença do Rei. Ela se torna uma pessoa o quê? Precipitada. Ou seja, às vezes porque não está vendo Deus agir no seu tempo, na sua hora ou da sua maneira, ela deixa de ser sábio. Ou seja, o sábio é aquele que não se apressa de sair da presença do Rei, mas ele discerne o tempo que é de Deus, o modo que é de Deus, mas ele se apressa porque está apertado diante de uma situação, está sob uma pressão, ele acaba se precipitando e passando na frente de Deus. E a palavra precipitação, na verdade, ela vem de precipício, ela vem da palavra também abismo, ruína, perdição. A palavra precipitação significa isso tudo. E o precipitado, o que significa? Se precipitação significa abismo, ruína, precipício, seja ali, tudo tipo isso aí que realmente nos acarreta, o precipitado significa, é aquele que se deixa se levar para o abismo, é aquele que se deixa se levar para a ruína. Ou seja, a pessoa quando ela é precipitada, ela para de pensar, ela age por um impulso. Ela não consulta mais a Deus, devido à aflição, devido ao aperto, devido àquela situação que ela não vê a hora de sair daquela situação, ela dá o seu jeitinho. E Deus não trabalha com jeitinho. Tem pessoas que quer dar um empurrãozinho para ajudar a Deus. E na verdade esse empurrãozinho, você não vai empurrar Deus, você vai empurrar sua própria vida para um precipício, por um abismo. Porque você está sendo precipitado, saindo da presença do Rei. Não se apresse em sair da presença do Rei. Seja sábio, discernindo o modo e o tempo de Deus. Quantas pessoas, irmãos, por uma precipitação, não só ela sofre, mas todos que estão em sua volta. Tem situações que você toma uma decisão na sua vida, que você não prejudica somente você, mas aqueles que estão ao seu lado. Imagine um pai de família entrando num negócio dessa vida, sem consultar a Deus, faz um grande investimento, ele acarreta destruição se o negócio for mal, não somente para a sua vida, mas para todos que estão à sua volta. A mulher vai sofrer, os filhos vão sofrer, porque foi o que? Precipitado nas suas decisões, nas suas escolhas.
Então, amados, tem muitas pessoas sendo precipitadas, como falamos, precipitadas em relacionamentos. Apertada, devido aos sentimentos, o desejo, às vezes, de ter alguém, o desejo talvez de casar, não consulta a Deus, mas consulta a sua alma. Eu acho que isso aqui é bom, eu vou dar esse passo, mas vem cá, Deus falou, Deus confirmou essa aliança. Quantas pessoas às vezes escravizam um futuro porque dão passos precipitados? Escute isso, irmão, a precipitação toma o lugar da promessa de Deus na sua vida. Quer ver um exemplo disso? A história de Esaú e de Jacó. A Bíblia me diz que Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Esaú e Jacó eram filhos de Isaac. Então ali eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro e depois, logo segurando seu calcanhar, nasceu o que? Jacó. A Bíblia me diz que o povo de Deus ele tem uma tradição, a bênção da primogenitura. O que era a bênção da primogenitura? O primeiro filho, os judeus têm esse costume, da bênção da primogenitura, eles davam uma parte da herança maior, ou seja, uma porção dobrada da herança, seria para o primeiro filho. O primeiro filho, além da porção dobrada da herança, quando ele crescia, o pai na ausência, quando o pai falecia, o filho, ali o primeiro filho, ou seja, o mais velho, ele tomaria um lugar como líder na sua casa. Essa é a bênção da primogenitura para o primeiro filho. Esaú nasceu primeiro, Jacó segurou o calcanhar de Esaú e saiu para o segundo, eram gêmeos. Mas Jacó ele tinha uma vontade ali de ter a primogenitura, enquanto Esaú era aquele que ia receber da parte do seu pai a primogenitura. Mas certa vez a Bíblia fala que Esaú era caçador, ele foi para a caça, caçou, estava cansado, enfadigado, faminto. Quando ele volta para casa, quem recebe? Jacó, o seu irmão, ele era mais doméstico, caseiro, estava preparando um guisado, aleluia, gostoso, saboroso, cheiroso. Quando Esaú chega cansado, enfadigado, com fome, ele ali sente aquele cheiro e pede: me dá esse guisado, Jacó. E Jacó, muito malandramente, ele fala o seguinte: olha, você tem a primogenitura, você é o primeiro filho, você vai ter uma parte da herança dobrada, na ausência do meu pai, você vai ser o líder da casa, eu quero a primogenitura, então você me vende ela, eu não vou te dar não, mas se você agora passar a primogenitura para mim, eu te dou esse guisado. A Bíblia fala que Esaú diz assim: eu estou morrendo de fome, de nada, para que eu preciso dessa primogenitura? Naquele momento, para suprir uma necessidade, ele troca uma promessa por um quê? Prato de lentilha. Aleluia! Por algo que é temporal. A precipitação toma lugar do que dá promessa. Se você estudar a história de Moisés, foi um grande homem de Deus, mas teve um momento na sua trajetória que ele deixou de viver a promessa de Deus por causa de uma precipitação. Certa vez, quando ele estava conduzindo o povo, a terra que manda leite e mel, o povo estava indo junto, acompanhando Moisés. O povo era um povo de dura cerviz, um povo murmurador, e naquele momento ali o povo desejava água, estava com sede. E aí, certa vez ali, Moisés ora ao Senhor, o povo reclamando: Moisés, não tem água, vamos perecer nesse deserto, as mulheres estão com sede, o nosso gado está com sede, os animais estão com sede. Tu nos tiraste do Egito para perecer nesse deserto, era melhor ficar no Egito. E Moisés, como um Deus, ele ora ao Senhor, ele ora a Deus e Deus dá uma recomendação: Moisés, o meu nome vai ser glorificado diante desse povo. Você vai pegar uma vara e vai ferir a rocha, e dessa rocha eu farei brotar água, e vai saciar toda a sede desse povo. Moisés, como bom ovelha, assim fez. Ele pegou a vara, feriu a rocha, começou a catucar uma rocha, e ali foi a rocha de Meribá, aonde todos beberam água daquela rocha. Deus foi glorificado. Mas a história me diz que lá na frente, o mesmo episódio parecido acontece. Novamente o povo tem sede no deserto e começa a importunar Moisés, sendo que naquele momento Moisés tinha acabado de perder a sua irmã, chamada Miriam. A sua irmã, pouco tempo faleceu. Ele não teve nem tempo ali para ter aquele momento de luto. Os sentimentos dele estavam abalados. E naquele momento ali, aquele povo oprimido, o povo apertava, que a Bíblia diz, era o momento do aperto, é a sua impressão. Moisés ora a Deus, Deus fala: olha, agora você não vai ferir a rocha, você só vai falar a rocha e vai sair água.
O que Moisés fez? Irritado, oprimido, sobre aquele perto que a Bíblia fala, ele começa ali a pegar a vara, ele não fala rocha, ele fere a rocha, fere, saiu água, saiu. Mas por causa daquele motivo, Moisés foi impedido de entrar na terra da promessa. Quantos estão entendendo de glória a Deus? A nossa precipitação rouba o lugar da promessa de Deus. Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma promessa em todas as áreas da sua vida, mas às vezes a nossa ansiedade, a nossa precipitação, tomamos a frente de Deus, achamos que estamos dando uma ajudinha, e muitas vezes estamos entrando em embaraço, que pode escravizar o nosso futuro de uma forma até mesmo negativa. Então, amados, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia aí para você entender melhor isso. Abre Romanos capítulo 12, versículo 12. Pastor, mas eu estou nesse aperto, pastor, está essa pressão, eu sei que Deus tem uma direção, eu sei que devo esperar, mas como é que está a situação? O tempo está se acabando, o tempo só se esgota quando Deus fala. Aleluia! Pode ser o aperto que for. Não tome a decisão precipitada, não faça aquilo que é contrário à palavra de Deus, porque talvez é nesse momento que Deus está te provando. Aleluia! Então aqui vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 12, fala que nós devemos nos alegrar na esperança. A esperança é a promessa que Deus tem na sua vida. Nós temos que nos regozijar, alegrar, esperar aquilo que você não está vendo ainda, você espera, uma promessa, algo vai se cumprir, você se alegrar nisso. Aleluia! E a Bíblia fala que nós devemos ser também pacientes em nossa tribulação. Então, em meio à tribulação, sejais o que? Paciente, que significa o que? Capacidade de esperar. A Bíblia não diz que no meio da tribulação você tem que dar jeitinho. A Bíblia não diz que no meio da tribulação você tem que passar na frente de Deus. A Bíblia não diz que no meio da tribulação, sobre o aperto, sobre a pressão, você deve ser precipitado, venha se lançar num abismo, venha se lançar em ruína, em perdição, no precipício. Não! Ele fala para você se alegrar na esperança e ser paciente em meio à tribulação da sua vida. Aleluia! Porque é nesse momento, irmão, que o diabo utiliza a precipitação para roubar a promessa de Deus na sua vida. Deus não tem o bom para nós, Deus ele tem o melhor para nós. A Bíblia fala, se quiseres ouvir, comereis o melhor dessa terra. Não é o bom, não é o pior, é o melhor dessa terra. Às vezes nos contentamos com pratos de lentilha, com tão pouco, e deixamos de viver a promessa de Deus que é para sempre. Aleluia! Quantas pessoas, às vezes, por uma precipitação, no mau relacionamento, estão arrependidas até hoje. Mas uma aliança, quando você faz diante de Deus, vai para a vida inteira. Aí é um problema que vem um abismo chamando outro abismo. Quantas pessoas, às vezes, entraram em investimento porque achou que era um negócio da China, isso aqui é um bom negócio, e não consultou a Deus, e hoje, às vezes, se arrependeram, entraram em dívidas, porque foram precipitadas. Quantas pessoas são precipitadas em comprar, em adquirir bens? Meu Deus, eu comprei isso e não precisava, e agora o nome está lá no SPC. A Bíblia fala, eu não lembro agora qual o provérbio, mas fala que tem mais gente para o louco que para o precipitado. O negócio é forte. Amém, querido? Pastor, o negócio é da China, esse negócio parece que é bom. Deus te deu o sinal. Quem é que tem que ir na nossa vida é o Rei. Aleluia! Somos dirigidos pelo Espírito Santo, amém? O Espírito falou, o Espírito confirmou. Não, mas a carne está bombando, pastor. Olha, o negócio é bom, pastor. Aparentemente parece o negócio da China. Eu quero trazer uma historinha que fala da Bíblia, que é verdadeira, sobre Ló e Abraão. Certa vez Abraão recebeu a promessa de Deus. Deus falou que ia prosperar a vida dele, ia abençoar, ia conduzir por uma terra chamada Canaã. E aí Abraão, segundo a direção de Deus, tomou aquela direção, largou a sua cidade chamada Ur dos Caldeus. Debaixo daquela direção, não sabia o que esperava, mas se Deus falou, ele é poderoso para cumprir. Ele recebe aquela direção de Deus, vai a caminho, leva com ele junto o seu sobrinho, a pegada seu sobrinho leva ele, e a família vai junto. Mas no meio do caminho, a bênção era tão grande na vida de Abraão, que estava se multiplicando as suas ovelhas, seus animais, no decorrer do deserto.
E daqui a pouco Ló, que estava na aba do chapéu de Abraão, começou a reclamar: olha só, tio, você é meu tio, mas não está dando para a gente ficar junto não. Olha só, não tem pasto suficiente para os meus animais e para os teus animais. Os nossos pastores estão com contenda, estão brigando. Então a gente vai ter que separar. E Abraão, com muita sabedoria que dependia de Deus, ele falou assim: meu querido, você vai escolher o caminho. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E aí Ló achou que era o cara. Não, eu vou fazer então algo bom para o Senhor. Foi o seguinte: ele olhou para o lado assim, estava a campina de Sodoma e Gomorra. Meu irmão, Sodoma e Gomorra, a campina, era semelhante, a Bíblia diz, como o Jardim do Éden. Que maravilha, hein? Jardim do Éden é o paraíso. Imagine como é aquela campina de Sodoma e Gomorra. Aí Ló, que era muito amigo do seu tio Abraão, falou assim: olha só, tio, eu quero o seu bem, eu vou para Sodoma e Gomorra e você vai para o deserto. Está vendo alguma coisa do deserto, Abraão? Não, olha, mas vai que Deus é contigo. Eu prefiro ficar com Sodoma e Gomorra, é muito verde, muita água, muita coisa cristalina. Eu vou. Ele acreditou que estava fazendo um bom negócio. Ele buracou naquela visão carnal. A Bíblia fala que aquela cidade, o pecado daquela cidade fedia nas narinas de Deus como, algo terrível. Aonde Deus ele derrama um juízo lá na frente, onde essa cidade é totalmente destruída. Abraão foi para onde? Foi para o deserto. Deserto é um lugar terrível, ninguém quer deserto. Ninguém quer escorpião para ver deserto, não é isso? Mas ele foi com a presença de Deus e prosperou abundantemente Abraão. Enquanto o outro falhou, fracassou, faliu. Perdeu mulher, virou estado de sal. Foi uma vida completamente destruída. Sabe por quê, irmão? Estava sendo levado pela emoção, pela carnalidade, pelo desejo da alma. Aleluia! Foi precipitado. É aquilo ali, é bom, vou fazer, eu vou abraçar. Abraão preferiu para o deserto. Mas mesmo deserto, com a presença de Deus, você é mais do que um vencedor em nome de Jesus. Aleluia! Então, meu irmão, nós precisamos ponderar. Um dos problemas que no meio dessa tribulação, a pressão que vem, o aperto que vem, nós não conseguimos controlar, ter o autocontrole. O cristão ele peca exatamente para isso, porque na pressão ele não tem o autocontrole, ele não tem a fé suficiente para crer que Deus está no controle, aleluia, e acaba ali dando lugar para o diabo, para a vergonha, para o escândalo, porque ele sabe que muitas vezes tem que deixar a vontade de Deus para dar o seu jeitinho. E acaba empurrando não a Deus, empurrando a sua própria vida para um precipício e até mesmo para um abismo. Exemplo disso, Provérbios 21. Estamos falando aqui de negócio e investimento. Olha aqui Provérbios 21. Tem pessoas que por causa da precipitação, ela acordou, ela dormiu rica e acordou pobre. Entrou no negócio, entrou numa furada, o negócio é bom, o cara é meu amigo é Jesus. Provérbios 21, versículo 5, olha o que diz a palavra: os pensamentos do dirigente, daquele que é cuidadoso, aquele que tem cautela, o pensamento daquele pessoa que tem cautela e tem cuidado, esse tipo de pensamento tem o que? Em abundância. Mas os de todo apressado tão somente a pobreza. Bota os pés pelas mãos. Às vezes entra em furada pela sua precipitação. Estou falando aqui de algo financeiro, mas muitos empobrecem também na sua vida, às vezes, seja de relacionamento, porque às vezes é precipitado em sua relação. Deus tem a promessa, mas sabe como é que é, né, pastor? A idade está chegando, a carne está bombando, está demorando muito de Jesus. Sabe como é que eu não posso ficar para a titia? Não posso. E começa às vezes a entrar em laço do capeta. Aleluia. É aquela situação da oração que a gente fala aqui de vez em quando, né? Quando tem uns 14 anos, 16 anos ali, a gente pede o melhor de Deus. Senhor, eu quero um varão de Deus, que venha ser um ministro de Deus, cheio de unção, autoridade, em nome de Jesus.
Ele vinha a ser um homem fiel, honesto, trabalhador, um homem que tem uma boa condição para me sustentar, a minha família, a oração da vida das irmãzinhas com 14 anos de idade. Aí quando chegar aos 20 anos, 20 e poucos anos, a oração já muda. Deve estar passando, Senhor, ele precisa ser um ministro, mas pode ser uma pessoa convertida, ele precisa ser um empresário, mas quem pode ser um assalariado, né? Eu não sou humilde, eu pedi muito, Senhor, e nada. Daqui a pouco está com uns 30 e poucos, Senhor, em nome de Jesus, se não for convertido, manda assim mesmo, eu vou convencer em nome de Jesus. Pode ser desempregado, pode ser enrolado. É o desespero, meu irmão. Por que quer casar? Por que quer casar? Porque é meu irmão. Não, porque eu quero ser feliz. Quem disse que às vezes o casamento vai ser feliz? Eu conheço às vezes pessoas solteiras que estão muito mais resolvidas do que casadas. Isso é um engano muito grande, irmão. Você primeiro tem que ser feliz você mesmo, para você não botar jugo pesado em ninguém na sua vida. Se você espera que alguém vai ser feliz, você ficar nessa dependência, você está colocando um jugo pesado no seu cônjuge. Você tem que ser resolvido antes de tudo com você mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Vamos dar exemplo de relacionamento aqui. Pessoa precisando de relacionamento, Sansão. Sansão não ouviu os pais, não ouviu os irmãos. Rapaz, olha, você está no caminho, você é muito mulherengo, Sansão. Você é carne pura, Sansão. Você é carnudão, Sansão. Sansão com aquela guerreira dele, tirava onda. Sou cara, surfista da época. De cabelão. E aí assim, rapaz, olha para a mulher que você está andando, rapaz. E Sansão não dava nem credibilidade. Meu irmão caiu nos braços de uma mulher chamada Dalila. Deus tinha uma obra bonita em Sansão, com certeza Deus cumpriu o que tinha que cumprir? Cumpriu, mas poderia a história de Sansão ser diferente se ele tivesse uma outra posição. Ele foi cegado, foi envergonhado em praça pública, caiu nas mãos dos filisteus, foi envergonhado, humilhado, porque não deu credibilidade às coisas de Deus. Foi precipitado. Aleluia. Deixou talvez de viver o melhor de Deus da sua vida por causa de uma precipitação. Meu irmão, Deus está falando. Existe também uma passagem também que eu gosto muito em 2 Crônicas, capítulo 35, que fala da história do rei Josias. Rei Josias, que é o rei de Judá, ele foi considerado um dos melhores reis de Judá, um homem digno, correto. Mas Josias, ele cometeu uma falha no momento de uma guerra onde um rei do Egito, o faraó do Egito, ele entrou numa guerra sem consultar a Deus. E o próprio rei do Egito foi usado por Deus para falar para ele não entrar naquela guerra. Mas ele deu credibilidade. É um rei aí que eu não vou dar credibilidade. Deus estava usando a boca daquele homem para ele não entrar na guerra. O que acontece? Josias entra na guerra, não considera aquilo que foi revelado da parte de Deus, acabou pagando com a sua própria vida. Ele morre numa batalha. O que significa isso? Quantas pessoas são precipitadas em entrar em guerra alheia, que não é sua? Tem guerra que não é nossa, e a gente quer comprar barulho, quer entrar, quer botar a cara a tapa. Não entre em guerra que Deus não te deu permissão. Tem pessoas às vezes entrando em situações, em problemas, Deus fala, eu não te chamei para isso. E pessoas acabam entrando e se ferindo. Até para você entrar numa guerra de alguém, você tem que ter direção de Deus. Você fala, vai, tu vai. Você fala, você fica, não se meta. Porque às vezes Deus está trabalhando naquela situação. E às vezes a gente quer ser síndrome de Messias, eu sou o salvador da pátria. Não é isso? Quero entrar numa situação onde Deus fala, não entra. Sou eu que estou trabalhando. Aleluia! Quando estou entendendo, diga glória a Deus, em nome de Jesus. Abre Provérbios 25, irmão, em nome de Jesus. Quem não tem o autocontrole, meu irmão, acaba dando lugar ao diabo. Provérbios capítulo 25, versículo 28, diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha que tremendo. As cidades, seja ali em Israel, se você já viu algum filme antigo, muitas cidades eram protegidas com seus muros.
A segurança, a proteção da cidade eram os muros. Cidade sem muro era uma cidade vulnerável, era saqueada, era roubada, o inimigo entrava. E ele fala aqui: um homem que não contém o seu espírito, um homem que não tem um autocontrole, é comparado a uma cidade sem muros. Ou seja, se não tem um muro, se não tem um autocontrole, o diabo ele entra para matar, roubar e destruir. Sou uma pessoa vulnerável ao ataque do inimigo. Você precisa de autocontrole, irmão, para você não ser tão consumista. Você precisa de autocontrole para ouvir a voz de Deus. Pastor, mas o tempo está passando. O tempo só se esgota quando Deus fala. Tudo no tempo de Deus é determinado. Não se apresse você de sair da presença do rei. Mas o sábio, ele discerne o tempo e o modo de Deus. Aleluia! A Bíblia me diz também no livro de Gênesis que Abraão e Sara, Deus fez promessa: Abraão, eu vou te dar um filho. Ele falou: mas como? Eu só tenho um escravo aqui, Eliezer. Não vai ser esse, você vai gerar um filho. Deus promete a Abraão. Aí no capítulo 16 de Gênesis, Abraão já recebeu a promessa. A mulher de Abraão começa a questionar a direção de Deus. Como pode a gente gerar um filho, Abraão? Você já é caduco, eu também sou. Estou que nem maracujá de gaveta. Eu sou estéril. Imagine Sara como é que estava. Abraão olhou para ela dentro, esse negócio é estranho. Mulher já com a idade avançada, tinha o problema da esterilidade ainda, e ela falou: como é que eu vou gerar? Aí a gente quer, às vezes, entrar na mente de Deus e dizer como Deus tem que fazer, né, irmão? Deus ele fala o seguinte: alguma coisa impossível para mim? Aleluia. Você pode ter idade, você pode ter idade avançada, tu está dizendo não, mas nada é impossível a Deus. Quando eu libero uma palavra, acontece em nome de Jesus. Seja uma porta que tem que se abrir, seja uma pessoa que Deus tem uma promessa para o seu futuro, de se relacionar com Ele e formar uma família, seja um projeto de Deus, seja um ministério. Quantas pessoas são precipitadas no seu ministério? Ah, ninguém me dá oportunidade, ninguém pode oportunidade, eu vou para outra igreja. Você está ferindo rocha, irmão? Está pronto para isso? Vai ser dor de cabeça para outro ministério. Tudo no tempo de Deus é perfeito, irmão. Aleluia. Quando Deus ele entra, meu irmão, nem o homem bota a mão. Ele fala: eu vou abençoar agora em nome de Jesus. Acabou. Não precisa se fazer vender outdoor. Ah, eu estou aqui. Não. Deus faz e acontece porque Ele é Senhor. Deus não precisa dar jeitinho. Ele é Senhor, tudo está no controle dele. E nesse momento aqui, Abraão, ouvindo a sua mulher, a mulher falou o seguinte: tem uma ideia. Ideia, Abraão. Vamos dar um jeitinho, vamos ajudar Deus. Ele falou para o filho: vamos chamar Agar, que é a nossa escrava. O costume daquele tempo era o seguinte: quem não tinha filho, era de costume pegar a escrava e botar um homem para se deitar, para ter um herdeiro com a escrava. Era o costume da época. Então Sara, a mulher de Abraão, fala: olha, já que Deus dá um filho, eu não sou estéril sem idade mesmo, vamos ajudar Deus aqui. Esse negócio está complicado, está demorando muito. Agar, vem cá, se deita com Abraão, que a gente não tem filho, e através da sua vida nós vamos gerar um herdeiro aqui para a nossa casa. Abraão se deita com Agar, com maior pressão, né? Muito custo, né? A mulher está forçando a barra. Ele deita com Agar e nasce quem? Ismael. Ismael. Mas a promessa não era Ismael. Próprio Deus envia anjo, se apresenta novamente a Abraão: Abraão, você vai gerar um filho. Sara vai ter um filho. E depois ali no tempo de Deus, levou 25 anos. Se cumpriu a promessa. Com 100 anos Abraão tinha, com 90. Mas aquilo que Deus falou, se cumpriu a promessa de Deus. Abra em Gálatas capítulo 4. Olha que Paulo fala, usando como alegoria essa história de Abraão. Gálatas 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Você quer gerar carne ou você quer gerar a promessa de Deus na sua vida? Pela atitude dele, Paulo está dizendo: olha, Abraão ele deu um jeitinho. Ele fez o filho, foi na carnalidade, mas não era aquela promessa que ele tinha para Abraão.
Aleluia! Mas o que foi gerado por Sara, esse foi o que? Da livre. Esse foi da promessa. E por Abraão ter cometido essa precipitação, escute isso, até hoje teve uma consequência. Porque a precipitação gera não somente prejuízo, às vezes para nós, às vezes para a nossa geração. Até hoje existe uma guerra santa, porque Ismael deu origem ao povo árabe. Escute isso aqui: Ismael deu origem ao povo árabe, a nação dos árabes. E hoje, Isaac, ele deu a descendência dos judeus. Hoje existe uma guerra santa, até hoje. Até naquela faixa ali de Gaza, ali, aquela coisa por terra, por religiosidade, por política. Até hoje existe essa guerra, uma consequência, uma precipitação. Gerou dois povos, um da carne e um da promessa. Tem pessoas que às vezes estão gerando coisas na sua vida pelo seu braço de carne, e está tendo gerado o filho da escrava, está sendo escravizado porque gerou pela carne. Mas Jesus, ele fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é livre, irmão. Não deixe o diabo vir te confundir. Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. Antes de tudo, não seja precipitado. Não saia depressa da presença do Rei. Não te apresse, mas saia, seja sábio, discernindo o tempo e o modo de Deus na nossa vida. Deus está no controle. Não vira rocha. Está saindo água, conseguiu, mas deixou de viver a promessa de Deus. A promessa é o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Deus, como Pai, ele tem o melhor para os seus filhos, mas às vezes é um desejo. A minha vontade é maior, do que esperar a promessa de Deus. Eu acabo achando que estou fazendo o negócio da China, e às vezes eu estou entrando em laços e embaraços. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Deus não é Deus de confusão. Aquilo que Ele tem para você é para gerar paz na sua vida, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo em nome de Jesus, lá em 1 Samuel, estamos fechando. 1 Samuel, mais uma pessoa que estava aqui em aperto. 1 Samuel, capítulo 13. Estou dando aqui vários exemplos bíblicos, porque, meu irmão, isso aí também aconteceu no passado e ficou de referência para abrir nosso entendimento para o dia de hoje, amém? O sábio é assim. Existe uma grande diferença entre o sábio e o inteligente. Eu costumo dizer que o inteligente é o seguinte: ele errou, viu que errou, opa, aprendi com o meu erro, nunca mais eu faço isso. É inteligente. Mas o sábio está acima do inteligente. O sábio, ele não precisa errar. Ele olha o inteligente e errou, eu não preciso cometer a mesma coisa para acontecer a mesma coisa na minha vida. Eu não preciso fazer isso. Deus não quer chamar você de ser inteligente, Deus quer que você seja sábio. Quem é o sábio? Provérbios 1 vai dizer que o sábio é aquele que guarda a palavra. Louco é aquele que despreza a instrução e a sabedoria de Deus. Aleluia! Quando você guarda a palavra, quando você entende que existe um tempo de Deus, quando você sabe que existe um modo de Deus, que não é meu modo, nem o seu modo, o modo é dele. Aleluia! Onde você não se apressa de sair da presença dele, você está debaixo de bênção em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 13 mostra mais um exemplo onde o homem estava em aperto. Ele perdeu o seu reino por causa dessa atitude, chamado rei Saul. Versículo 5: os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, o povo e multidão como areia que estava à borda do mar. Subiram-se e acamparam em Micamas, oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava, aqui está escrito na minha Bíblia, apertado. O povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações, pelas covas. Os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade. E Gileade, estando Saul ainda em Gigal, todo o povo veio atrás dele tremendo. O que estava acontecendo aqui? Aqui era o povo de Deus, estava debaixo de promessa, tinha uma aliança com o Todo-Poderoso. O rei Saul sabia
que ele tinha que consultar a Deus pedindo uma estratégia para vencer aquela guerra. E o combinado foi que ele tinha que esperar 7 dias, o profeta, que era o profeta Samuel, oferecer um holocausto de sacrifício ao Senhor em busca de uma direção, de uma resposta positiva da parte de Deus. Era 7 dias o combinado. Ele estava já no 7º dia. Como o profeta ainda não chegou, e quem poderia oferecer somente holocausto e sacrifício, não poderia o rei fazer isso. Isso era uma tarefa, um ministério do profeta, que era sacerdote também. Então naquele momento ali, apertado pela situação, os inimigos ali eram como areia, o povo fugindo em cavernas, em covas, se escondendo, o povo atrás de Saul tremendo. Ele não esperou aquilo que somente era devido ao sacerdote a realizar. Ele quebra um princípio de Deus. Ele vai lá, pega o holocausto, sacrifício, oferece ao Senhor. E quando ele acaba de fazer, quem chega? O profeta para oferecer o sacrifício. Aí olha o que acontece. Versículo 8. Esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei aqui o holocausto, oferta pacífica, ofereceu o holocausto. Ou seja, vou dar meu jeitinho. Está demorando? Vamos dar nosso jeito. Versículo 10. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? O sacerdote, o profeta, aquele que tinha incumbência de ofertar o sacrifício a Deus, aquele que era usado como voz de Deus para o povo. Por que fizeste isso, Saul? Porquanto via que o povo se espalhava de mim, disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, tu não via nos dias atrasados, os filisteus já tinham juntado, e me que mais? E eu disse agora, descerão os filhos sobre mim, Gilgal, ainda faço o Senhor, não orei, e forcei que ofereci o holocausto, forcei, tinha que forçar a barra. Conclusão 13. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, loucamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Sabe o que Deus está fazendo? Provando a fidelidade de Saul como rei. Quem levantou como rei foi Deus. E Deus botou ele à prova: esse homem me obedece ou não me obedece? Será que ele vai ser fiel até mesmo no momento de aperto? Mas naquele momento de aperto ele fala: eu fiz, me forcei a fazer, foi obrigado, você estava demorando a chegar, fiz o que tinha que fazer. Mas ele não tinha a unção de Deus para realizar aquilo. Foi precipitado. O que aconteceu? Versículo 14. Porém agora, olha só o que o profeta diz: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o coração, que já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste que o Senhor te ordenou. Foi o momento que Deus depois levanta Davi para substituir Saul, o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Meu irmão, o negócio é sério. Ele perdeu um reinado. Quantas pessoas às vezes podem perder um reinado de uma vida? Aleluia, aquilo que Deus quer confiar de melhor para você, mas por falta de submissão, por falta de autocontrole, por sermos às vezes precipitados, podemos botar tudo a perder. Meu irmão, independente, pastor, mas eu nem estou entendendo como Deus ele move. Jesus nunca pediu para você entender o mover dele. Ele pede para mim, para você crer. Tem coisa que a gente alcança, tem coisa que só Deus sabe. Em João capítulo 13, Senhor Jesus ele disse: o que faço hoje tu não sabes, mas amanhã tu saberás. Aleluia. Tem coisa que Deus faz hoje que você não entende, mas amanhã você vai entender o porquê de tudo. Aleluia. E você vai entender o seguinte: Deus sempre teve o melhor para a minha vida. Vale a pena crer, vale a pena confiar, vale a pena ser sábio e discernir o tempo que é dele, não é meu, e o modo é dele, também não é do meu jeitinho. Porque quantas pessoas deram o seu jeitinho, talvez hoje o Espírito Santo está trazendo memória, fala: caramba, eu dei o jeitinho, o negócio piorou a situação, né? A gente pensa resolver o problema. Às vezes você está atraindo um problema por causa do jeitinho. É uma legalidade que o diabo utiliza, precipitação, porque um abismo chama o outro o quê? Abismo.
ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Nem tudo que chega para você, peraí, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O Espírito falou? Se o Espírito não falou, Deus é Deus de confusão. Não, que eu tenho que dar, porque negócio é investimento. E às vezes acaba perdendo dinheiro, perdendo o sono. As coisas começam a piorar cada vez mais por causa da precipitação. Seja, meu irmão, seja no relacionamento, seja você entrar em guerras que não são suas, seja, meu irmão, em investimento, seja nos negócios, em tudo, entenda, você tem um amigo chamado teu ajudador, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é chamado, que ele é o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Ele está pronto 24 horas por dia para revelar a vontade de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus, amém? Meu irmão, essa palavra aqui abençoa muito. Quando a gente se apega numa verdade dessa e começa a ter maturidade para ter uma vida direcionada pelo Senhor, é aquela coisa, Saul, você não chegou aqui, Deus não falou nada. Às vezes é isso, você está orando e está falando assim, Deus não falou nada comigo, então eu vou agir logo com minha conta. Se Deus não falou, Senhor, deixa comigo, eu não estou ocupado. Deus, deixa que eu resolvo. Não, meu irmão. Isso não é a vida da dependência do Espírito, não é. Não é. E às vezes a gente fica rodeando a bênção por causa da precipitação. Faz uma coisa, não prospera. Faz outra, não dá certo. Faz isso. E Deus permite, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus não faça barganha. Como o Pai, que é o melhor. Ele permite até passar a situação. Poxa, estou passando por isso, para a gente aprender. Porque o Pai disciplina o filho, aquele que Ele ama. Aleluia. Não é para te matar, não. Ele faz isso por amor à nossa vida. Então, quanto mais a gente tem entendimento e se rende a essa verdade, você está demonstrando que você tem maturidade, você é uma pessoa não inteligente, você é sábio. Aleluia. Eu já passei momentos na minha carreira espiritual que eu tive que quebrar a cara, achando que eu estava fazendo a coisa certa, Deus estava resolvendo, eu vou fazer, bum! Eu arrumei por mais problema. Pior, eu estava em aperto, eu não sabia o que o aperto estava me esperando. E é assim que acontece, irmão. Estou aperto, eu quero ver a situação, quero só. Aí eu saci aquela fome imediata, comi o meu prato de lentilha, sei lá se é lentilha guisado, né? Vamos botar aí, estou até botando o prato, cardápio de Esaú. Comeu guisadão, gostosão. Estou morrendo. Às vezes a gente expressa assim, mas está morrendo mesmo, né? Mas cara, morrer, eu acho que ele ia morrer mesmo. Exagerado. Às vezes nós somos exagerados, irmão. Não, porque tem sempre que agora. Eu vou morrer, eu vou sair, tem que ser isso, pastor, não dá. E Jeová lá, meu filho, tem que ser mais trabalhado. Aí você pensa que está resolvendo o problema. Eu estou no aperto, resolvi. Tu não sabe o aperto que eu entrou. Rapaz, olha só. Eu estava numa época, aqui é um testemunho meu, pessoal, só para você ter uma ideia. Estava começando, né? A gente começa apanhando mesmo. Mas glória a Deus que a gente apanha e aprende. Eu apanhar, ninguém que é masoquista, ficar apanhando a vida inteira. Eu tinha uma Kombi. E essa Kombi que eu tinha, a gente botou, legalizei ela na CMTU para fazer trabalho de transporte. Fiz tudo exatamente conforme o figurino, tirei toda a documentação, consegui para cadastrar a Kombi, muito sacrifício. Era o único contingente que eu tinha na época. A criança era pequena também, né? O que acontece? Consegui comprar a Kombi, fiz tudo direitinho. Tem uma pessoa que me ajudou a comprar o carro, um parente meu, me abençoou, e eu tinha que pagar ele aos poucos. Comprei a Kombi. Houve um esquema no SMTU que tiraram as licenças verdadeiras e venderam as licenças para as pessoas que por propina estavam entrando pela janela. E aquelas que eram verdadeiras estavam cancelando como falsa. Aconteceu isso comigo com uma pancada de gente. Até houve um fato na época aí, quando aconteceu isso, o presidente um dos diretores do SMTU foi morto. O cara acabou morrendo. Imagina tirar um ganho ponto família, o cara tinha uma licença, tem muitas pessoas aí que não tem medo de nada, acabou matando o cara. Giovanni apaga.
Pagou o homem. O que acontece? Aquilo ali, eu trabalhava, eu tinha meu documento e foi dado como falso. Eu tinha que pagar a conta, eu tinha que pagar a parcela do carro, tinha que pagar kit de gás, tinha que pagar a opção de boi, tinha que botar comida dentro de casa. Deus aí, estou passando a prova. Não fica nada. Deus começou a arrancar aquilo, eu tinha que parar o carro, às vezes blitz, parava o carro. Os caras queriam me subornar, como o cristão não me subornava. Falei, meu querido, olha só, é muito simples dar 50, 100 reais e sair daqui. Marquinhos trabalhou comigo, meu Marquinhos. 50, 100 reais eu te dou aqui, eu estou livre. Mas entre eu e você, eu tenho um Deus que eu sirvo. Se você quiser levar meu carro, você leva aqui no depósito. O cara, não sei que Deus colocava ali para você andar na verdade, o cara fala assim, meu filho, entra no carro e vai embora. E aquela aflição, aquela opressão, eu estava agoniado, toda hora, eu não podia trabalhar, era uma vez aqui e ali, eram homens, pessoas querendo corromper. Não, você para andar na rua, agora deve por licença, você tem que botar no céu, tem que pagar por mês, que os guardas passam vendo aquele céu, ninguém multa, não vou fazer isso. E pagava um preço por causa disso, irmão. Mas permanecendo fiel a Deus. Deus está me provando ali, eu fui reprovado. Certa vez ali, eu fui vender o carro, passei, botei numa agência, meu irmão para vender o carro, que arrumei um comprador, um amigo meu, que tinha uma carta de concessionária, só podia ser feito isso na agência, porque era um documento, era um consórcio que ele pagou, foi contemplado, e ele queria comprar o meu carro. Eu levei o carro para comprar, eu levei meu carro para vender e botei na agência. O único trabalho que o cara tinha que fazer era só tramitar os documentos da forma jurídica. O que aconteceu? O cara lá, o abençoado lá, meu irmão, e toda vez que eu botava o carro lá para vender, tinha que passar pela vistoria, para regularizar o documento, passar pela vistoria do gás. Meu irmão, por 10 vezes o carro não passava pela vistoria. Carro novo, kit novo, não passava. Aquilo ali era um sinal de Deus. Eu tinha que vender, tinha, mas não era naquele local, não era naquela hora. Eu não orei a Deus. A pressão era tanta, e eu futucando, levava o cara, pagava o cara, regulava o carro, papá. Eu feria a rocha. Ali já era um sinal de Deus. Mas o aperto era tão grande que eu não orei. Senhor, é para vender isso agora? Eu não orei. Forcei a barra. Consegui dar um jeito no carro, não passou na vistoria. Passou na vistoria. Quando esse carro foi para a agência tramitar toda a documentação, o carro levou meu carro. Olha, daqui a 30 dias você volta para receber. Sabe o que aconteceu? A agência, o cara subiu, fechou. Eu fiquei sem carro, sem dinheiro. Às vezes a gente acha que está no aperto e Deus às vezes está te dando um livramento. E a gente está tão surdo espiritualmente, às vezes não consulta, entra em um aperto maior. Imagine se o único bem que eu tinha, carro, família, dívida para pagar. E ó, quitei essa dívida desse carro pouco tempo atrás, já tem anos. Mas eu honrei com todos os meus compromissos para a glória de Deus, pagando juros. Mas eu honrei com a minha palavra em nome de Jesus. Foi uma atitude minha que falei. Então, em nome de Jesus, por experiência que a gente tem, tudo que você fizer, consulte ao Senhor. Que às vezes você pensa que está resolvendo uma situação, às vezes você está entrando em uma situação pior ainda, e Deus quer te dar um livramento. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus.